desde a sua encarnação até hoje, através das mãos do sacerdote e a sua perpetuação na igreja, no Santíssimo Sacramento, onde ele se disponibiliza para que nós o adoremos, né? Ele fica à mercê dos nossos desejos, das nossas vontades. Então, realmente... E outra coisa também que eu gostaria, eu até esqueci, que foi a parte do Evangelho em que Jesus fala que Moisés, no Antigo Testamento, Deus pediu para que ele levantasse a serpente. E o Filho do Homem será levantado, porque todo aquele que o contemplar e crer terá a vida eterna. Deus, no seu eterno sacrifício, se deu a nós, abriu o céu para nós na sua morte, na sua infinita misericórdia, porque todo aquele que contemplá-lo também, na cruz, que também está no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia, né, que é o Deus no seu sacrifício pascal, terá a salvação eterna. Não tem como estarmos diante do sol eucarístico sem pelo menos nos sairmos queimados, mesmo que aparentemente a gente acha que não foi tocado, mas a gente sempre é tocado, porque a gente está diante do sol, né, do Deus, do sol eucarístico, da luz eucarística, uma luz que não se apaga. Santa Teresinha viveu essa experiência, né, irmã? De ir até o sacrário, ficava horas, fazia seus momentos de oração, mas diz ela que não sentia nada. Exatamente. Né? Sentia, porque a fé não é sentimento, embora Santa Teresinha sabia perfeitamente disso. Porém, o que me chama a atenção na vida dela era a insistência que ela tinha com Deus, né? A perseverança. A perseverança, mesmo sem sentir nada, Deus ele age, né? Como a irmã falou, é impossível estar diante do sol e não se queimar. Exatamente. Bonito isso, né, irmã? É impossível estar diante do sol sem se queimar, mesmo quando nós não sentimos. Muitas vezes a gente vai ao sacrário, vai diante de Jesus sacramentado, achando que vai acontecer algo extraordinário, né, irmã? Exatamente. E de repente a gente sai frustrado porque acha que Deus não nos ouviu. Mas interessante quando a irmã diz que Jesus se coloca à mercê das nossas vontades. Isso é profundo, né, irmã? É verdade, porque Jesus na Eucaristia é o pobre dos pobres e ele se coloca para nós, a nossa mercê. Ele aceita ser levado para lá, para cá, né? Então, essa descida de Jesus, ela é uma grande prova de amor por nós, né? Então, ele está à nossa mercê em todos os sentidos. Queremos aproveitar esse momento tão gostoso de comunhão aqui com a irmã para mandar um abraço para o Vinícius, né, o Vini, sobrinho do Júnior, nosso editor aqui, que está no Mato Grosso nos acompanhando agora, né? Está trabalhando no Mato Grosso e está aqui mandando um alô, pedindo oração. Que Deus abençoe, meu querido, que Deus abençoe o seu retorno, que a sua viagem seja tranquila, que Nossa Senhora possa te acompanhar, né, nesse caminho de volta. Amém? Amém. Eu queria colocar assim para a irmã que eu tive a oportunidade de conhecer, né, a casa de vocês ainda quando era aqui. Tinha uma casa masculina no Jaguaribe, não é isso? Uhum. E uma casa feminina que era no Viliara. Isso. Né, para os irmãos, para quem nos acompanha, que era a Fraternidade Toca de Assis. Pelo que eu entendi, então, porque a Fraternidade Toca de Assis ela não forma sacerdotes e nem freiras. Não, na realidade E na realidade o instituto ele foi dividido em duas ramificações, masculina e feminina. Então tem as filhas da pobreza do Santíssimo Sacramento e tem os filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento. Os irmãos, os filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento, eles não são um instituto de vida clerical, não forma sacerdotes, somente irmãos. Então, também saiu da Fraternidade de Aliança Toca de Assis, que no início foi formada por nós, religiosos e religiosas, que éramos leigos. Aí teve aqueles que sentiram um chamado para a vida religiosa, onde surgiram as primeiras comunidades religiosas, e nesses quase 15 anos a gente foi caminhando para poder nascer esse instituto religioso dentro da igreja, no seio da igreja.
E a Fraternidade de Aliança Toca de Assis hoje, ela se dá, né, com os leigos de aliança, as pessoas que nos ajudam, que colaboram no trabalho com os pobres de rua, onde nós fazemos um trabalho junto com eles, fazemos as pastorais de rua, vamos até o pobre na rua, acolhemos também eles em nossas casas fraternas, onde eles convivem conosco, moram conosco, vivem conosco, né? Recebe todo o nosso amor, todo o nosso carinho e também resgata a sua dignidade humana e a da alma também, porque são filhos de Deus. E nós, como católicos, a gente não procura um assistencialismo estéril. Nós procuramos a dignidade do corpo, a saúde do corpo, mas também a dignidade e a saúde da alma, que também é importante isso para os pobres. Um abraço para você, Sueli. Sueli, acho que é a esposa do Henrique. Deus abençoe o grupo de oração Novo Pentecostes da Paróquia Imaculada Conceição, que está nos acompanhando agora. Que Deus abençoe. Que nós vamos colocar sim a sua vida, a vida de toda a sua família em oração. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos com saudade de você. Sueli, ela é ministra de música, junto com o seu esposo, lá no grupo de oração Novo Pentecostes, acontece toda segunda-feira na Paróquia Imaculada Conceição. Sueli Lopes? Não, Sueli e Henrique são da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição aqui do 18. São ministros de música, a esposa dela toca teclado, enfim, né? São pessoas muito abençoadas, muito usadas por Deus. Que Deus abençoe. Estamos rezando sim pela sua vida, pela vida do seu esposo e toda a sua família. Eu queria só, nessa conversa santa aqui, Ana Lúcia e irmã Verônica, eu queria perguntar para a irmã, aonde aconteceu sua conversão? Na realidade, a minha conversão ela ocorreu através... Eu tenho uma irmã, 2 anos mais nova que eu, e ela também é consagrada no Instituto de Vida Consagrada Filhas da Pobreza e Santíssimo Sacramento. Então, a minha conversão, o meu primeiro contato mesmo, foi num retiro de carnaval, onde eu participei em São Paulo. O padre Roberto tinha acabado de se ordenar e eu fui participar desse retiro. Não tinha noção, tinha noção básica, fiz a primeira comunhão, tudo, mas não vim de uma família católica praticante. Então foi onde eu tive o primeiro contato com a igreja, foi ali. Eu fiz a minha segunda confissão, eu tinha feito a minha primeira confissão na primeira comunhão, então eu tinha 26 anos. E comecei a caminhar juntamente com a minha irmã, que já estava há mais tempo na caminhada dentro da igreja. E foi num momento de perdão, em que nós estávamos num momento de oração, e eu me senti profundamente tocada pelo perdão de Deus, porque foi muito difícil a aceitação da caminhada da minha irmã. Nós éramos muito unidas e de repente ela começou a ter os costumes diferentes, novas amizades, e eu me senti um pouco enciumada, meio deixada de lado. Então a gente entrou num processo de atrito, mas quando ela me convidou para esse retiro, eu concordei em ir com ela, e nesse momento de oração de perdão eu senti o perdão de Deus na minha vida, e foi o primeiro contato que eu tive, foi com a misericórdia de Deus na minha vida. Então foi nesse retiro, né, que foi um retiro de carnaval, e a partir daí então eu comecei a caminhar devagar, aos poucos, com aquela turma de jovens leigos que tinham na fraternidade. Não se tinha ainda nem a noção de que isso um dia poderia virar um instituto religioso, nós nem tínhamos essa intenção, né? A Toca vai fazer 18 anos agora no dia 15 de maio, eu estou na fraternidade há 15 anos. E a minha irmã há 17 anos. Tivemos a graça de ser bem do início. Nós somos de Campinas, a cidade onde nasceu a fraternidade e o Instituto de Vida Consagrada. Então, somos testemunhas de como tudo começou. Então eu também tive essa graça de ser tocada por Deus naquele momento e de iniciar junto com a fraternidade o seu nascimento. Então eu tive
um nascimento de uma vida nova, também como o Evangelho de ontem também disse, né? É necessário que nasçamos de novo e juntamente poder estar presente e participante do nascimento desse novo instituto religioso, nascido no seio da igreja agora, né? Legal. Se você fosse convidar alguém hoje para participar com vocês, como que você faria o convite? Para participar da fraternidade, o seu chamado, a sua vocação. Como você chamaria? Você olhando para alguém agora que está ali, talvez com o coração até apagado, mas com o seu chamado incendeia. Às vezes até com dúvida, né, Gilberto, quanto à sua vocação, porque eu confesso que eu fiquei muito atraída na época pelo carisma, né? Tanto que a minha escravidão foi feita lá, na casa feminina, quando eu fiz meus primeiros votos, há 10 anos atrás, foi lá. Então foi uma emoção muito grande para mim. Foi na Toca de Assis que eu fiquei um ano de deserto, mas assim, um deserto físico, porque interiormente Jesus estava muito comigo. E eu posso testemunhar que é uma casa de muito acolhimento. Qualquer pessoa que chega lá, seja irmãos de ruas que eles trabalham e acolhem, seja um leigo que vá para adorar Jesus, Jesus está sempre ali nos acolhendo. E eu tive essa experiência. Então, assim, só que como eu já era casada na época, não me competia. Infelizmente, acho que o marido chegou primeiro, né, o outro esposo que não era Jesus, né, irmã? Mas para quem está em dúvida quanto à sua vocação, quanto ao seu chamado, né? Acho que seria interessante então, isso. Tá, como eu falaria? Então eu diria assim, a você que está nos assistindo aqui hoje, peça a graça a Deus de se deixar levar pela graça do Espírito Santo, você que está em dúvida, você que procura discernir a sua vocação. Se abandone na graça do Espírito Santo, se permita nascer de novo da água e do Espírito, porque é Deus que vai te conduzir aonde Ele vai querer te levar. Então peça essa graça de ser conduzida pelo Espírito Santo, de se deixar levar. Peça a graça do dom da fé. Se abandone, entregue tudo nas mãos de Deus, para que você possa escutar o chamado dele com toda a sensibilidade da tua alma. Peça a graça da abertura do coração, que Deus derrame no seu coração a coragem de tomar a decisão que você precisa tomar neste momento, a resposta que você precisa dar a Deus. E não temas, não tenha medo. Seja lá qual for o chamado que Deus faz na sua vida, já agradeça desde já a graça de ter a consciência desse chamado à santidade, a qual todos nós, como filhos de Deus, somos chamados a essa primeira vocação da santidade. Peça a graça de Deus no discernimento da sua vocação. E se você discernir que a vida é religiosa, o nosso carisma está aberto, de braços abertos, para receber você, meu irmão, minha irmã, jovem, para que você faça uma experiência conosco diante da presença de Jesus sacramentado, independentemente se for ou não para o nosso instituto. Mas quando a gente discerne algo na presença do Santíssimo Sacramento, na presença de Jesus sacramentado, quando Deus te inspira a sua vontade diante dele, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não erra. Você pode ter certeza que a sua decisão vem fundamentada numa inspiração divina. Porque diante da presença de Jesus, nada é maior do que a presença dele na nossa vida, do que a inspiração que ele dá no nosso coração, da escuta da sua voz, diante daquele que é o próprio Deus, o dono daquela voz que te chama por uma vida consagrada, por uma vida santa de leigo, de casado. Então, peça essa graça a Deus hoje, e eu vou rezar para que você tenha também essa graça e venha nos conhecer também, né? Nós temos a pastoral vocacional. Inclusive, tem uma pergunta que eu acho que cabe com o que a senhora está dizendo agora.
né, que o internauta está perguntando como é feito esse resgate, porque no caso, como foi falado que há uma divisão, a casa feminina, que acolhe somente Sim. mulheres, a casa masculina. Como é feito esse resgate das mulheres, no caso das mulheres moradoras de rua?